Em geral, o TDAH, em resumo, é uma pessoa que tem dificuldade no controle do impulso. É mesmo? Esse aqui é o resumo do TDAH. Rafael, me defina em uma palavra, em uma frase, o que é o TDAH. É uma pessoa que tem dificuldade em controlar o impulso. Isto é, quer um resumo ainda maior? Uma pessoa que é impulsiva demais. Ah, agora eu entendi! É óbvio. Esse resumo de impulsiva demais, ela acaba gerando alguns erros de interpretação. Porque esta impulsividade não é só eu cortar uma conversa do meu chefe. O meu chefe tá lá falando alguma coisa e levantou: "Ei, chefe, bom dia." Porra, cortou o chefe para quê? A impulsividade não é necessariamente eu andar o carro 200 por hora. A impulsividade é eu comprar um curso online, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A impulsividade é eu não conseguir parar de beber, e beber, e beber, e beber. Eu sei que tinha que parar, mas não consigo. Eu sei que tinha que fazer alguma coisa agora, mas eu não consigo parar a coisa que eu tô fazendo agora. Essa é a definição mais importante que você precisa entender de TDAH. É verdade. E você vai perceber que o TDAH, ele pode variar um pouquinho nesse controle nessa dificuldade. Alguns vão ter muita dificuldade, outros terão menos dificuldade. E o adulto, ele vai ter menos dificuldade porque ele aprende a lidar com o tempo, e você vai lembrar, quem é aluno meu já ou estudou neurociência, lembra que o córtex pré-frontal fica maduro lá depois dos 25 anos de idade. Então é natural que uma pessoa adulta, ela tenha desenvolvido estratégias comportamentais e maturidade neural para ter um critério diferente de uma criança com diagnóstico de TDAH. Só reforçando, esta é uma aula para adultos, eu não vou falar de criança e adolescente. Se você falar, Rafael, mas e o TDAH é criança e adolescente? Desculpa, não é o foco da nossa aula de hoje, porque seria um processo diferente, inclusive associado à neuropsicopedagogia, teria que entender as questões de desenvolvimento neuronal, que muitas vezes, assim como adulto, uma criança com 7 anos de idade, que está desenvolvendo o cérebro, ela está querendo viver o mundo dela, ela quer jogar bola, ela não gosta de matemática, o professor está cansado, 40 horas ali por semana, ele não aguenta mais mandar a criança calar a boca, ele não aguenta mais a criança ficar quieta, mas é uma criança que ela não tem problema. Só que o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, ela quer jogar bola, e o dia inteiro a única coisa que ela fez foi mexer no TikTok, ela não consegue sentar na sala de aula. Essa criança vai ter diagnóstico de TDAH tranquilamente. Ela não precisa nem estar há anos sofrendo. Basta o pai e a mãe dizer para o psicólogo, o professor diz para o psicólogo, em questão de minutos ou algumas poucas horas, essa criança recebe diagnóstico de TDAH. Ah, mas vai ser bom para ela no futuro. Eu não sei dizer isso ainda. Eu ainda entendo, pelo que a gente vê de prática baseada em evidências, que isso é uma decisão ainda muito apressada. A minha visão Christiana, por assim dizer, preste atenção, não é uma visão científica, isso que eu estou te falando, tá? Eu vou te falar uma definição pessoal, anota assim, Vozes da Cabeça do Christ. Vozes do Christ, diz assim: eu acredito que no futuro é o quê? 30 anos daqui para frente, o TDAH que a gente conheça não será o que vai ter. Por quê? Porque hoje eu com 40 anos, hoje uma criança de 15 anos, nós estamos entendendo a educação de um jeito diferente dos nossos pais. Então, o TDAH é para a criança que está hoje ainda com o paradigma educacional de senta, cala a boca e aprende, senão tu não vai passar no vestibular, não vai ter uma profissão, não vai ter sucesso e você vai mendigar. Essa é a visão que nós, em 2024, ainda carregamos do nosso avô. Daqui a 50 anos, por causa da internet, por causa das redes sociais, a própria ideia de estudar como nós hoje entendemos, talvez seja diferente. Então, daqui a alguns anos, a ideia de TDAH talvez seja diferente, tá? Eu estive recentemente no encontro de pessoas com TDAH, quase tipo uma terapia de grupo, para ver lá como eles faziam, e de todas as pessoas conversando que têm TDAH, a coisa mais comum que eu ouvi é o seguinte, preste atenção, todos eles, me perdoe a palavra, mas eu tenho que ser impactante, todos eles fudidos em suas relações familiares. O que eu quero dizer com isso? Que o problema não era esquecer a chave, o problema é a raiva que ele tem de esquecer a chave. Por quê? Quando ele esquece a chave, essa chave esquecida,
Lembra das vezes que ele apanhou do pai, o pai chamando ele de vagabundo. Porque todo mundo aqui esquece chave. Celular. Quem aqui nunca saiu, foi no banheiro com o celular, foi na cozinha e disse, o que eu tô fazendo na cozinha sem celular? Cadê o celular? Quem aqui nunca entrou no carro para ir para um lugar e esqueceu o caminho? O problema da galera com TDAH que eu mais vejo é eles terem raiva, não porque eles são desatentos ou não sei o quê, é porque isso lembra eles que eles se foderam pai, com mãe e com professor. Eu mesmo tive diagnóstico depois de 40 anos com TDAH. Sabe por quê? Porque eu nunca dei bola. Por quê? Quando eu era criança, lá em Barbacena, eu passava literalmente o dia inteiro fora de casa, andando no mato. Eu andava quilômetros, com os meus colegas, em bando, parecia um bando de chimpanzé, quebrando janela das casas, jogando pedra no telhado, correndo atrás de cachorro, tacando fogo nas coisas. O meu pai e minha mãe achavam aquilo coisa de menino, de moleque. Eu nunca apanhei por causa daquilo. Eu nunca apanhei da minha professora porque eu não queria entregar as coisas. Eu tirava 6, 7 e ia para casa para ver Jiraya. Lembra do Jiraya? Que é da minha época, lembro de Jiraya, Giban, Changeman. Aí via aquilo, pegava a bicicleta, saía louco pela cidade, andando por tudo. Meu pai e minha mãe nunca me encheram o saco. Eu passava um dia inteiro fazendo bizarrice, quebrando, e hoje eu olho para trás e digo, meu Deus do céu, que loucura, como é que o meu pai deixava fazer aquilo? O que que acontece? Eu passava o dia inteiro brincando com fantasma, com amigo invisível, pegava sabe os prendedores de roupa, os grampos de roupa? Eu ficava mexendo com o robô, fazia aquelas coisas, deixava ali, fazia outra coisa, a minha mãe não me encheu o saco, ela lá pegava, as minhas irmãs diziam, se tu deixar aqui vai pro lixo, aí sabe o que eu comecei a guardar meus brinquedos, porque elas literalmente jogavam meus brinquedos no lixo, aí eu aprendi a guardar as coisas, mas ninguém me encheu o saco. Se fosse eu hoje, em 2020, eu com certeza teria tomando todo tipo de remédio. Por quê? Eu, dentro de um apartamento, com toda aquela minha energia, eu teria quebrado o apartamento inteiro. Eu brinco que eu comecei nas artes marciais com 11 anos de idade, porque eu ficava chutando as portas dentro de casa, imitando Bruce Lee. Porque as minhas irmãs não têm foto de infância, eu pintava todas as fotos delas. Ou seja, eu era impulsivo. Sabe aquelas fotos bonitas de formatura? Eu pegava a caneta e pintava os dentes dela. Elas ficavam no demônio. E não tinha como fazer foto nova, porque era naquela época, década de 80, era só aquilo, né? Não tinha foto digital. Os bonecos dela, eu jogava tudo para cima, mas era visto como coisa de moleque. Hoje é coisa de criança que tem problema e tem que tomar remédio. Rafael, isso é bom ou ruim? Eu não sei. Eu, Rafael, não sei como teria sido a minha vida se desde cedo eu acreditasse que eu tenho um transtorno, tenho que tomar remédio. É provável que eu hoje sou o cara que sou, empresário, doutor, mestre, já viajei para vários países, já fiz livro, faço toda semana um livro novo. É provável que eu seja esse cara justamente porque eu não apanhei e eu aprendi a ver a minha forma de viver não como defeito, mas como uma forma diferente de ver a vida. Vocês entendem isso? Aí, quando eu vou na rede social ver a galera lá, os psicólogos falando de TDAH, todo mundo dizia, minha vida é uma bosta. Eu só consigo ter performance se eu tomo Ritalina. Eu só consigo fazer relatório se eu tomo Ritalina. Eu digo, onde que está o problema? Será que é no cérebro? Ou será que é num contexto social que ainda exige que a gente seja igual? Vocês entendem isso? Então, o TDAH é uma pessoa que normalmente vai buscar prazer imediato. Esse prazer imediato seja no álcool, seja na água, seja no sexo, seja numa oração, seja na alta velocidade, seja no livro. É uma pessoa que tem uma certa dificuldade em esperar. Ela normalmente interrompe pessoas para falar o que ela pensa, ou interrompe uma tarefa para fazer outra coisa, e ela não consegue se segurar para dizer o que pensa. Aí você vai dizer, Rafael, mas isso também tem a ver com educação, não tem? Tem. Esse é o problema com o TDAH, porque acaba se tornando uma coisa tão subjetiva que pode ser que hoje o adulto ache que tem TDAH, porque lá na infância ele não teve alguém que orientou ele a fazer a coisa adequada. Lembra que eu falei que com os 11 anos de idade eu ficava chutando as coisas em casa? Minha irmã me botou no karatê. Sabe uma das primeiras coisas que eu aprendi no karatê? Meditação. Aprender a controlar impulso.
Hoje, a criança de 12, 15 anos de idade, que tem dificuldade em controlar impulso, o que o pai e a mãe faz? Dá um tablet para ela focar. Mas será que de fato é TDAH no adulto ou algo secundário? Essa é uma pergunta que no futuro a gente vai ter uma ideia mais aprofundada. Porque hoje, até alguém colocou assim, que tem pessoas que têm orgulho em dizer que tem TDAH. Mas não orgulho assim, eu tenho TDAH. É no seguinte, no aspecto seguinte. Eu não consigo entregar o relatório porque eu tenho TDAH. Desculpa, eu esqueci seu aniversário, é porque eu tenho TDAH. É que eu não consigo emagrecer, porque eu tenho TDAH. Eu não consigo respeitar as pessoas, é porque eu tenho TDAH. Você entende? Virou uma bengala. E, de novo, você que tem TDAH, não fica bravo comigo se isso parece que te ofende. Na verdade, nós que temos diagnóstico de TDAH, nós deveríamos lutar lá com o psicólogo, psicanalista, com o psiquiatra, com o coach, que cria um perfil social de TDAH e banaliza o diagnóstico. Porque hoje essa galera bota o TDAH como se ele fosse quase um deficiente cognitivo, o que não tem nada a ver com TDAH, inclusive, tá? Pelo contrário, na verdade. O problema do TDAH, entre aspas, aqui eu falo de controle de impulso, é justamente por essa dificuldade em controlar impulso que ele consegue pensar em mais coisas que uma pessoa comum. O que significa? Ele tende a ser mais criativo. Ele tende a dar mais coisas do que as pessoas comuns. Ele consegue fazer mais coisas. Qual vai ser o problema dele? É que a comunidade, a sociedade à volta dele, ela é criada para ser normótico. O que é a normose é a doença da vida moderna de querer que você acorde, vá para o trabalho, trabalhe, volte para casa, veja televisão e durma. O seu objetivo não é ser melhor, o seu objetivo é se aposentar cedo, com um bom dinheiro, para morrer com 70 anos de idade, com a boca escancarada, cheia de dentes. Então, o problema do TDAH não é ele ter impulsividade, é ele ter impulsividade em um mundo que deseja não fazer as coisas. Então, ele tem ideias mirabolantes, ele não consegue delegar, porque ele também não aprende a ser empreendedor. Aí eu pergunto para você, aqui no Brasil, você aprendeu a ter empreendedorismo lá no ensino médio, na faculdade? Não. Nem a faculdade de administração ensina empreendedorismo direito. A pessoa acha que ela tem que cuidar da empresa sozinha. Essa pessoa surta, porque ela não sabe delegar. E quando ela delega, as pessoas andam a 20 por hora e ele está a 120 por hora. É daí que a pessoa com TDAH diz que tem ansiedade. Não é que ela tem ansiedade. É que ela consegue saber o que tem que ser feito da atividade. E a pessoa que ele contrata não consegue ver. Então, exige uma modulação emocional muito forte. Ele tem que aprender a regular o que ele pensa, tem que ter estratégias para controlar a agenda, pensamento, atividade. Ele tem que criar estratégias que a maior parte das pessoas não precisa. Por quê? Porque está andando a 20 km por hora na BR. Na BR, a BR tem as duas faixas, a da direita e da esquerda. A direita tu anda ali lento, por exemplo, e a da esquerda tu pode andar mais rápido. Eu tenho um Jeep. Eu quero andar 200 por hora, e o cara na BR está na faixa esquerda andando 80 por hora. Eu não entendo o que esse cara tem na cabeça. É assim que a nossa cabeça de TDAH faz. A gente pensa em o que essas pessoas têm na cabeça? Por que elas não fazem isso? O problema, em boa parte das pessoas com TDAH, não está nelas. Está em quem está ao lado delas, porque as pessoas não acompanham a velocidade. Não sabem empreender, não sabem gerenciar a agenda. Aí o TDAH tenta fazer tudo sozinho, o que acontece? Surta. E quando ele surta, o psiquiatra diz assim, aprende a relaxar e dormir mais cedo e toma Ritalina. Ele não tem apoio.